Gente, eu vou esperar 5 minutinhos, tá? O pessoal ir entrando, daí eu já começo. Daí eu dou um oizinho aí para todo mundo. Até esqueci. Alguém tá com o microfone ligado. Ah, pensei que você tinha feito uma gravação e o cachorro tava... Ô, professora, você tá sem câmera? Eu tava sem câmera, agora eu tô aqui. Eu tô só esperando o pessoal entrar, tá? Já vou começar, só um pouquinho. E aí, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, como vocês já devem, né, estar sabendo aí, a gente vai ter nossas provas, né, e a gente vai ter um trabalhinho valendo 2,5 pontos. Então, o exercício que eu vou explicar hoje, ele vai ser a base para vocês fazerem o trabalho, tá? Que já está disponível para vocês lá no estúdio. O trabalho, ele tá com um errinho lá, que eu vou trocar o arquivo. Eu não estava conseguindo trocar, porque eu vi agora há pouco que estava com esse errinho no número, e o estúdio estava muito ruim para mexer, tanto que, não sei se vocês viram lá que eu mandei boa noite umas 4 vezes no fórum, porque para mim não estava aparecendo nada.
Então, acho que agora estabilizou. Daí, daqui a pouco eu troco o arquivo lá para vocês, tá? É só um número que ficou errado, o restante está ok. Então, a gente vai começar aqui. Eu vou abrir aqui minha tela para vocês. Quase que meu computador desliga aqui, não tinha visto que estava fora da bateria. Pessoal, então, vou deixar o chat aberto aqui. Qualquer coisa vocês podem me interromper, me perguntar, tá? Se não estiverem me entendendo. Então, vamos lá. Gente, nós começamos a estudar as propriedades térmicas dos materiais há algumas aulas atrás, quando a gente ainda estava em aula presencial, né? Então, nós vimos as propriedades dos materiais e nós vimos o quanto isso influencia no conforto térmico dentro do ambiente, né? Então, as portas, as paredes, as janelas, a cobertura, tudo isso vai influenciar no conforto ambiental, na temperatura interna da nossa edificação. E hoje a gente vai aprender a calcular a carga térmica que a gente tem dentro de um ambiente. O que seria isso? A quantidade de calor que vai ser gerada dentro desse ambiente. Isso depende de vários fatores que a gente vai ver aqui hoje. Então, depende do tipo de parede que eu tenho, do tipo de vidro que está na abertura, depende de quantas pessoas tem dentro do ambiente, se tem algum equipamento gerando calor, da iluminação. Então, a gente vai ver aqui como que a gente faz essa continha, tá? Então, a gente chama isso de carga térmica. Então, a gente vai fazer esse exemplo aqui e o trabalho de vocês é basicamente fazer um exemplo como esse. Então, aqui eu tenho uma sala, tá? Vamos imaginar que essa sala, ela é um escritório ali num prédio e que essa parede aqui é a que está em contato com a área externa, essa parede que tem essa janela. Então, essa sala, ela está localizada em Florianópolis. Essa fachada aqui é uma fachada ensolarada e ela está recebendo uma radiação de 715 watts por metro quadrado. A temperatura externa é de 32 graus Celsius e a interna é de 23. Dentro da sala a gente tem 3 pessoas, um computador, 12 lâmpadas fluorescentes e cada 2 lâmpadas tem um reator. Então, temos 6 reatores. Tem algumas informações ali que eu já vou explicar para vocês. A parede é uma parede, a parede que está em contato com a área externa, é uma parede simples, que está pintada de branco, que tem um coeficiente de absorção de 0,2 e uma transmitância de 2,94. E a parte do vidro é um vidro simples, o fator solar dele é 0,87, ou seja, da radiação que chega até ele, 87% passa direto. A transmitância dele é de 5,79 e essa abertura tem uma infiltração de ar de 10%, que é uma informação nova que eu também vou explicar depois para vocês. Então, eu dividi esse cálculo de carga térmica em 6 etapas, tá? A primeira etapa é a gente calcular quanto de calor que vai entrar através do fechamento opaco, tá? Então, através da parede. Então, a gente aprendeu isso na aula passada, calcular lá a densidade de fluxo de calor e o fluxo de calor que vai passar pela parede. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir a diferença de temperatura, de fora para dentro. Então, lá fora está 32, dentro está 23, a gente tem um ΔT de 9 graus Celsius. Como a nossa parede está recebendo sol direto, a gente tem que calcular a temperatura sol-ar. Então, a temperatura solar, a gente pega o coeficiente de absorção, a radiação que está batendo na parede e a resistência superficial externa. Então, a temperatura solar dessa parede é de 5,72 graus Celsius. Aí, a gente consegue calcular a densidade de fluxo de calor.
Então, quantos watts está passando por cada metro quadrado dessa parede? Então, eu tenho a transmitância dela, que é 2,94, que multiplica o ΔT mais a temperatura solar. Então, a gente tem uma densidade de fluxo de calor de 43,28 watts por metro quadrado. Agora, eu preciso saber quantos metros quadrados eu tenho de parede para achar o fluxo de calor total. Então, a área da minha parede, ela vai ser 5 metros por 2,70, que é a altura, menos a área da janela, que é de 5 por 1,1. Então, a gente tem uma área ali de 8 metros quadrados de parede. E aí, eu pego e multiplico, né, minha densidade de fluxo de calor pela área e acho ali o fluxo de calor total da minha parede. Então, deu lá 346,24 watts. Então, essa informação é o tanto de calor que vai passar pela minha parede. Então, eu vou guardar ela e vou para a minha segunda etapa. A segunda etapa é o nosso fechamento transparente. Então, a parte transparente ali, que seria essa janela que a gente tem aqui. No fechamento transparente, quando ele está ensolarado, a gente tem a transmitância do material vezes o ΔT, então 5,79 vezes 9, mais o fator solar do vidro vezes a radiação que está batendo nele. Então, a gente tem aqui um total de 674,16 watts por metro quadrado desse vidro. Vou descobrir a área de vidro que eu tenho. 1,1 vezes 5, a gente tem 5,5 metros quadrados de vidro. Multiplico um pelo outro, acho o fluxo de calor. Então, o fluxo de calor do vidro deu lá 3.707,88. Então, guardei essa informação também de quanto está entrando calor pelo meu vidro. Aí, na parte 3, eu dividi lá os ocupantes, a iluminação e os equipamentos. Essa é a parte mais fácil, que é só a gente multiplicar quantos ocupantes eu tenho vezes quanto de calor cada um está gerando. Eu tenho 3 pessoas, cada uma está gerando lá 150 watts de calor, então dá 450 watts. A iluminação, eu tenho 12 lâmpadas vezes 40 watts, mais 6 reatores vezes 23 watts. Então, deu um total de 618 watts. E os equipamentos, eu só tenho um computador gerando 400 watts. Então, vou guardar as 3 informações também. E agora, a quarta etapa do nosso exercício, vocês ainda não aprenderam, que é a infiltração de ar. Então, vou explicar aqui para vocês. A infiltração de ar é o quê? Quando eu tenho uma abertura em contato com a área externa, essa abertura ela não é totalmente vedada, né? Por mais que a janela esteja lá fechadinha, ela tem frestas por onde a gente tem algumas passagens de ar. Então, isso faz com que a gente tenha trocas de calor, né? Lá de fora, aqui para dentro. Então, a gente precisa calcular o quanto vai entrar de calor através dessas frestas das aberturas, que é essa infiltração de ar. E a gente vai dividir isso em calor sensível e calor latente. O calor sensível está relacionado com a diferença de temperatura e o calor latente está relacionado com a umidade. Então, para a gente fazer essas continhas, a gente precisa descobrir esse V aqui, ó, que é o volume de ar que vai ser trocado nesse ambiente a cada segundo através dessas frestas da abertura. Então, a gente precisa saber qual é a infiltração que essa janela permite, multiplicar pelo volume da sala e dividir por 3.600. A infiltração eu dei lá no exercício, que é de 10%. Com esse valor aqui, a gente calcula o calor sensível e o calor latente. O calor sensível, a gente vai calcular usando essas informações. A densidade do ar, o calor específico do ar, o volume de ar trocado e o ΔT. E o calor latente, o que muda é que ao invés do ΔT, aqui a gente tem o ΔH, que é a diferença de entalpia, que eu também dei essa informação para vocês lá no enunciado do exercício. Professora? Oi, pode perguntar. O calor sensível, ele é só a diferença de temperatura e o latente de umidade? Isso. Ah, tá.
Então, aqui daí a gente tem essa diferença de entalpia, tá? Está relacionada a essa questão da umidade do ar. E aí, quando a gente soma o calor sensível com o calor latente, a gente tem o total de calor que vai ser gerado por infiltração de ar. Então, vou fazer no nosso exemplo aqui, ó. Então, primeira coisa, a gente calcula o volume de ar que vai ser trocado nesse ambiente. Então, aqui, 0,1, que é a infiltração, que é de 10%, vezes o volume da sala, 8 por 5 por 2,70, dividido por 3.600. Então, a gente tem uma troca de 0,003 metros cúbicos de ar por segundo. Com essa informação, a gente consegue calcular o calor sensível e o calor latente. Então, no calor sensível, a gente tem lá 1.000 vezes 1,2, né? Então, calor específico do ar, densidade do ar, volume trocado, 0,003, e aqui a gente tem o ΔT, que é 9. Então, deu lá 32,4 watts. E o calor latente, a gente só vai mudar aqui, né? Que daí ao invés do ΔT, é o ΔH, que é 52. Então, deu lá 187,2 watts. Vou somar os dois e deu um total lá de 219,6 watts. Então, é a última informação que eu preciso para calcular a carga térmica total. Aí, aqui eu vou somar todas essas informações que eu fui guardando. O calor do fechamento opaco, o calor do fechamento transparente, o calor dos ocupantes, da iluminação, dos equipamentos e da infiltração de ar. Então, eu tenho lá um total de 5.741,72 watts. Então, esse vai ser o calor gerado dentro desse ambiente que eu estou estudando. Agora, o que a gente faz com essa informação? Essa informação é importante quando a gente vai colocar ar-condicionado nesse ambiente. Então, qual é o tamanho do ar-condicionado que eu preciso para retirar todo esse calor que está gerando ali nesse ambiente? Então, a gente tem essa proporção aqui. Para retirar 1 watt de calor, eu preciso de 3,412142 BTUs por hora. Então, para eu tirar 5.741,72 watts, eu vou precisar de 19.591,56 BTUs por hora. Então, eu preciso de um ar-condicionado que tenha, né, uma potência maior do que essa, para que ele consiga retirar todo o calor que vai ser gerado no ambiente. E o que é importante, né, quando a gente calcula a carga térmica? Que a gente calcule para a pior situação possível, né? Então, o dia que eu tenho a pior radiação batendo na minha parede, eu vou fazer a continha, que daí vai ser o dia que com certeza eu vou precisar do ar-condicionado, se ele for uma estratégia de projeto lá para aquela situação que a gente está trabalhando, tá? Eu vou só mostrar o trabalho aqui para vocês, e aí qualquer coisa a gente vai para as dúvidas aí se vocês tiverem, tá? Aqui tem lá naquela aula de propriedades térmicas, essa tabelinha aqui, que tem todas as fórmulas que a gente aprendeu no decorrer desse bimestre, tá? Deixa eu só mostrar. Opa! Deixa eu mostrar para vocês uma outra tela aqui. Aqui. Esse daqui é o trabalho de vocês. Então, vou dar uma explicadinha aqui. Vocês têm um ambiente, tá? Vocês vão fazer o mesmo processo que eu fiz ali nesse exemplo com vocês. Vocês têm essa fachada aqui com as janelas, que é a fachada que está em contato com a área externa. E aí vocês vão calcular, né, qual vai ser a carga térmica e o ar-condicionado para esse ambiente. Então, está na cidade de Maringá, é uma fachada oeste, está batendo uma radiação de 704 watts por metro quadrado. A temperatura externa é de 28 graus. E aqui, ó, que está errado, tá? Aqui está 2. Eu vou arrumar lá. Aqui é 20, tá? Então, a temperatura interna é de 20 graus. O ΔH, calor específico, densidade do ar, resistência superficial externa. Lá dentro, a gente tem 4 pessoas, 3 computadores, 3 impressoras, 6 lâmpadas fluorescentes e 3 reatores.
Eu vou pular aqui o fechamento opaco, já volto nele. O fechamento transparente é um vidro transparente de 3 milímetros, transmitância de 5,79, fator solar de 0,86 e a infiltração pela abertura é de 10%, igual no exemplo que eu mostrei ali. A única diferença nesse exercício, para o exercício que eu mostrei para vocês, é que aqui no fechamento opaco, eu quero que vocês façam uma escolha. Se vocês vão usar a opção de parede 1 ou 2. Então, como que vocês vão escolher? Eu quero que vocês escolham a parede que for dar o menor ganho térmico. Então, vocês têm lá, a opção 1 é uma parede de tijolos que estão assentados na menor dimensão e a opção 2 são paredes de tijolos que estão na maior dimensão. Então, eles têm transmitâncias diferentes, tá? Então, a transmitância da opção 1 é 2,28 e a transmitância da opção 2 é 2,02. Mas o alfa também é diferente. Na opção 1 é 0,2 e na opção 2 é 0,6. Como a nossa parede está recebendo radiação direta, ela está ensolarada, vocês vão ter que fazer o quê? Calcular a densidade de fluxo de calor das duas paredes e a que der o menor valor que vocês vão escolher para fazer o exercício, tá? Porque daí, só eu calculando a densidade de fluxo de calor que eu vou saber qual que vai gerar menos calor dentro do ambiente. Então, daí vocês façam isso primeiro, escolham entre a opção 1 e 2, e aí vocês continuam o exercício, vão calcular a carga térmica e me dizer quantos BTUs por hora o ar-condicionado precisa ter para retirar todo o calor do ambiente, tá? Eu vou voltar ali para a nossa reuniãozinha para ver se vocês têm alguma dúvida. Calma, gente, não é tão difícil, são só muitos passos, mas é tranquilo, tá? Eu vou postar vou colocar essa aula no YouTube. Eu já vou explicar ali de novo, Iago. Eu vou colocar essa aula no YouTube, vocês vão poder rever ela, e aí vocês vão ter ajuda aí para fazer, tá? Vou voltar aqui no exemplo, só um pouquinho. O professor, até que dia que é para entregar esse trabalho? Tem 24 horas, até amanhã às 19 horas, por e-mail, tá? Vou abrir aqui, ó. E vale quantos? 2,5. Eita. Tá? Ó, então aqui, ó, vocês têm a opção 1 e a opção 2. São duas paredes diferentes. Peraí, deixa eu abrir o chat aqui. Então, são duas paredes diferentes e eu quero que vocês escolham qual parede vai dar o menor ganho de calor. Elas têm transmitâncias diferentes e coeficientes de absorção diferentes. Então, o que vocês têm que fazer para saber qual vai me dar o menor ganho de calor? Calcular a densidade de fluxo de calor das duas paredes. Então, vocês vão calcular o Qzinho, né, lá, transmitância vezes ΔT mais temperatura solar para as duas, e a que me der o menor densidade de fluxo de calor é a parede que vai me dar o menor ganho de calor, porque ela passa menos calor por metro quadrado. A densidade de fluxo de calor é em watts por metro quadrado. Então, aqui passar menos watts por metro quadrado vai ser a parede que vai me dar o menor ganho de calor. Daí, com a parede escolhida, entre a 1 e a 2, vocês vão dar continuidade no exercício. Daí, vão calcular a carga térmica da parede e vão continuar da mesma forma que eu mostrei ali no exemplo para vocês. Deixa eu voltar lá. Isso. Então, isso mesmo, Iago. A parede que der a menor densidade de fluxo de calor é a parede escolhida. Não adianta olhar só a transmitância ou só o coeficiente de absorção, porque daí não dá certo. Tem que fazer a continha da densidade de fluxo de calor e a que der menor vai ser a opção de vocês. Vocês têm mais alguma dúvida?
Eu só vou trocar o arquivo, então, tá? Para vocês lá, porque tá com esse número errado da temperatura interna, tá? É 20. E essa aula aqui eu vou postar lá no YouTube e mando o link para vocês ali no fórum. Ó, eu vou estar ali no fórum até as 8h40, tá? Para vocês tirarem dúvida. Mas se precisar tirar alguma dúvida depois, daí vocês podem me mandar e-mail. Daí é mais fácil de eu ver do que no fórum, tá? Por mais que o fórum fique aberto, às vezes vou demorar muito para olhar e o e-mail está sempre aberto aqui. Mais alguma dúvida? Ai, Joaquim, que exagero. Pode mandar o e-mail a qualquer hora, tá? Até amanhã às 19 horas. As provas, Luana, elas vão acontecer... Acho que o Paulo Renato já vai postar amanhã cedo para vocês os horários, mas elas vão ter início na hora da aula. Então, por exemplo, a nossa... as provas começam no dia 24, na sexta-feira que vem. Aí a nossa prova vai ser no dia 28. Aí ela vai ter início às 19 horas e aí vai ter 24 horas para fazer a prova. Tá? Então ficou assim no horário da aula mesmo, mas ele vai postar para vocês amanhã. Ou ia postar hoje até, não sei. Ele tinha mandado para nós já. Pessoal, então vou finalizar aqui a nossa reunião. Eu já vou colocar esse vídeo no YouTube e aí eu mando o link lá para vocês, tá bom? Então, boa noite. E até... Boa noite, Pro. Boa noite. Que é muito besta.